Queridos, abram a sua Bíblia no livro Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24. Vamos ler o verso de número 4. Acharam aí? 24, verso de número 4. Você que não trouxe Bíblia, acompanhe aqui. Olha só o que diz. E Jesus, respondendo, disse-lhes: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane. Vou repetir. E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane. Você que pode, aplaude o Senhor, queridos. Meus irmãos, cutuque teu, eu vou fazer que nem a semana passada, tá? Cutuque teu irmão do lado aí, diga para ele: toda atenção é pouca. Não, com mais alegria, diga: toda atenção é pouca. Amém, queridos. Escute, a nossa intenção aqui, a nossa motivação, em todos esses dias, nesses 4 dias, falando sobre arrebatamento, é o mesmo que o do apóstolo Paulo, quanto à igreja de Tessalônica. A Bíblia diz que os irmãos de Tessalônica, eles criam que Jesus voltaria. Eu disse que eles criam que Jesus voltaria. Só que havia muitas dúvidas, havia muitos questionamentos, havia muitos pontos de interrogação, e Paulo precisou escrever carta a eles para sanar essas dúvidas. Entenda, nós não estamos aqui a ponto de esgotar o assunto, não, mas trazer pelo menos a base para você conseguir caminhar no entendimento em cima dessa base. Amém, queridos? Para você ter uma ideia, o que acontecia com a igreja de Tessalônica, eles criam que Jesus voltaria, mas se alguém da família morresse, alguém querido, o irmão da igreja morresse, essa pessoa perderia a chance de ser arrebatada. Então eles choravam, eles sofriam com aquilo, porque eles diziam: poxa, não ficou para ser arrebatado. Então Paulo vai escrever para eles: irmãos, e vai sanar todas essas dúvidas, falando sobre a ressurreição. Vai explicar para eles o momento da ressurreição, como que vai ocorrer, o momento do arrebatamento, como é que vai ocorrer, e vai conseguir ajudar os irmãos a conseguirem esperar o Senhor sem nenhum tipo dessas dores, desses conflitos. Entende? Amém, queridos? O que eu falei para vocês a semana passada é que existem várias linhas de pensamentos a respeito do arrebatamento, a respeito de escatologia. E a gente tratamos aqui de uma maneira apologética sobre o que nós cremos. E eu disse para vocês qual era a linha que nós cremos. Os pastores da igreja crê no pré-tribulacionismo. No que a gente crê, gente? Quase língua estranha isso, sim ou não? Nós cremos também em uma escatologia futurista. Pastor, explica para mim essas duas coisas, eu não entendi.
para você que não estava aqui a semana passada, essa linha pré-tribulacionista crê que Jesus vai voltar para a igreja e arrebatá-la antes da grande tribulação. Ou seja, nós cremos que nós não passaremos pela grande tribulação. Tá dando para entender, gente? Ou tá muito rápido? Tá tranquilo? A linha escatológica futurista, ela crê no que, pastor? Em que o Apocalipse vai começar a se cumprir a partir do arrebatamento da... Pastor, então você está me dizendo que os selos ainda não foram abertos? Não. As taças não foram derramadas? Não. Os cavaleiros do Apocalipse não vieram? Não. Tudo irá acontecer após o arrebatamento da igreja. Está dando para entender? Eu disse para vocês, de uma maneira panorâmica, semana passada, comecei a pontuar os capítulos, e eu quero trabalhar um pouquinho mais isso com vocês hoje. Eu disse para vocês que o capítulo 1 de Apocalipse trata sobre a revelação de Jesus Cristo. Quanto a João, você começa a ler o livro de Apocalipse e vai dizer a revelação de Jesus Cristo. Então ele vai começar a revelar o livro de Apocalipse. Capítulo de número 2, capítulo de número 3 de Apocalipse vai falar sobre as cartas que Jesus pede para João escrever e enviar para 7 igrejas da onde? Da Ásia. Cutuca o teu irmão do lado e diga para ele: toda atenção é pouca. Com mais alegria, gente, toda atenção é pouca. Então, queridos, capítulo 1 é a revelação de Jesus Cristo. Capítulo 2 e capítulo 3 vai tratar sobre a igreja. E nós estamos vivendo a era da igreja. As 7 igrejas, para quem foi enviado essas cartas, representa uma era da igreja. Mas eu disse para vocês também que no capítulo de número 4 a igreja não está onde? Mas aqui. A igreja subiu. Repita comigo, capítulo de número 4, a igreja não está mais aqui. A igreja subiu. João tendo visão, na visão que ele tem, o ambiente muda, sai da terra e vai para onde? Nós tratamos isso a semana passada, de uma maneira clara, sim ou não? Então capítulo de número 5 e de número 6, a igreja está onde? A igreja está no céu. Do capítulo 6 em diante até o capítulo de número 18 vai ocorrer o Apocalipse, a grande tribulação, gente. Então do capítulo 6 ao capítulo de número 18, o que vai acontecer aqui na terra? A grande tribulação. No céu a gente estamos festejando. A igreja está festejando. Mas hoje nós não iremos tratar ainda sobre o tempo do céu. A gente iremos tratar aqui na terra. Pastor, o tempo da grande tribulação? Não. Vamos tratar antes. O que antecede a grande tribulação e o arrebatamento. Queridos, nós estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia. Veja, a igreja de Éfeso representa uma era da igreja. Qual foi essa era, pastor? A era da igreja apostólica. A igreja de Esmirna foi a era da igreja perseguida, século 2 e século 3. Igreja de Pérgamo foi a igreja mundana, a igreja que estava sob a proteção do governo,
que imperava naquele tempo. Igreja de Tiatira é uma igreja profana, foi a era da igreja da Idade Média. Aqui existe muita coisa, gente, para a gente tratar, mas nós não temos tempo. Muito interessante. Alguns chamam essa era, gente, esse tempo, de a Idade das Trevas. A igreja de Sardes foi a era da igreja reformada. A igreja de Filadélfia, a igreja das missões. E a igreja de Laodiceia é a igreja dos nossos dias. Então nós estamos na Bíblia localizado aqui, na era da igreja Laodiceia. A igreja que será o quê? Arrebatada. Pastor, mas me diz uma coisa, pastor. O que é que falta para a igreja ser arrebatada, pastor? Explica isso para mim, pastor, porque será que falta alguma profecia para ser cumprida para a igreja ser arrebatada? Não falta nenhuma profecia para a igreja ser arrebatada. Todas as profecias que tinham para se cumprir, elas já se cumpriram. Escute isso. A qualquer momento a igreja escutará a trombeta tocar. E não vai demorar, irmão. Já eu e você estamos indo para casa. Já eu e você estamos indo festejar com Jesus. Pastor, e como é que você afirma uma coisa dessa para nós, pastor? Pelas palavras de Jesus Cristo. Vamos ver se o que Jesus disse já se cumpriu e está se cumprindo nos dias atuais. Coloca para mim aqui Mateus 24, a partir do verso de número 4. Olha só o que diz, verso de número 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. 5. Pois muitos virão em meu, dizendo eu sou e enganarão a muitos. Parou. Pastor, isso está acontecendo nos dias atuais? Claro que está. Tem um montão de gente espalhado pelo mundo dizendo que é Jesus Cristo. Aqui no Brasil tem um, é o Henri Cristo. Henri Cristo, é esse negócio aí, gente. Ele se diz que é o Cristo, gente. Em um país da África do Sul, existe um outro que recebeu ele diz que recebeu uma revelação de Deus, e desde 1992 ele diz que ele é o Cristo. E problema, tem um montão de gente seguindo essa turma. Tem um outro que se diz Jesus Cristo na Sibéria. Gente, sabe quantas pessoas seguem esse homem na Sibéria que se diz Jesus? Mais de 5.000 pessoas. Mas o alerta de Jesus para nós, Mateus 24:4 é: cuidado, que ninguém vos engane. Verso número 5 diz: pois muitos virão em meu nome. O próximo 6. Então, o versículo de número 5, gente, já se cumpriu ou não? Está se cumprindo ou não? Tá? Nós vimos que sim. Verso número 6: vocês ouvirão falar de guerras e rumores mas não tenham medo. É necessário que essas coisas o quê? Aconteça. Mas olha o que Jesus vai dizer: mas não é o... Pergunta, gente. Pergunta.
A gente ouve falar sobre algumas guerras por aí. Quem pode falar sobre uma guerra, pelo amor de Deus, que não sai da mídia? Hã? Que isso, gente? É ou não é? O mundo inteiro está sabendo o quê? Sobre a guerra de Israel e Hamas. Existe uma outra guerra que está em evidência também? Qual, gente? Hã? Ucrânia e Rússia. Sim ou não? Só que essas são as que estão mais em evidência. Não existe só essas guerras. Existem outras. Escuta esse dado aqui. Em 2022, faz muito tempo ou não? O ano passado, foram registrados 55 conflitos em 38 países, sendo que 8 desses 55 conflitos foram considerados guerras. Pergunta: anda tendo guerra por aí? Isso aqui está se cumprindo, sim ou não? Há rumores de guerra. Pastor, o que é rumores de guerra? A gente ouve falar sobre outras guerras, sim ou não? As pessoas vivem dizendo e estão com medo sobre a terceira guerra, o quê? Fala ou não fala sobre isso, gente? Então a gente estamos vendo que isso aqui está o quê? Se cumprindo. Verso de número 7, por favor. Aliás, nós já falamos nação contra nação, reino contra reino. Coloca ele, por favor, por favor. Vai falar sobre fome e pestes também. Gente, a gente ouve falar nos dias atuais sobre fome. Um país que a fome assim é algo extremo. Alguém sabe falar para mim? Tá na ponta da língua, gente. Mas a fome acontece só lá na África? Existem muitos outros lugares, gente. Aqui no Brasil, eu já vi documentário, reportagens de pessoas irem ver como que funciona aquela comunidade, aquele local. Gente, as pessoas, gente, olha, algo assim, novas, coisa de 30 e poucos anos, parecia que tinha 60 anos de tanto passar fome, gente. Come uma coisa hoje, algo assim, pouquíssimo, contado, e sabe daqui quanto tempo vai comer novamente. A gente ouve falar sobre peste. Uma peste mundial atual que aconteceu. Qual que foi, gente? Covid. Está na ponta da língua. Gente, esse versículo aqui está se cumprindo, sim ou não? Pastor, e terremotos? Anda tendo? Anda tendo, gente? Cita um para mim, por favor. Vocês estão tímidos, gente? Que isso? Turquia? Poucos ou muitos mortos? Olha aqui, ó, outro aqui, ó. Houve é o da Turquia. O da Turquia junto com a Síria. Esse terremoto matou sabe quantas pessoas, gente? Mais de 50 mil mortos. Pouca coisa ou muita coisa, gente? No Afeganistão, houve um terremoto também que matou 2.000 pessoas e deixaram 9.000 feridas. A pergunta é, gente, isso aqui está acontecendo? Versículo de número 8, coloca para mim, por favor. Olha o que Jesus diz. Tudo isso será o princípio ou o início das dores. Pastor, então nós estamos vivendo o princípio das dores, nós estamos vivendo o princípio das... E pasme, Jesus a qualquer hora pode vir buscar a igreja. A pergunta que eu faço para você que está aqui, para você que está na live, é: se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Jesus volta hoje, nós estamos preparados para subir?
Jesus, certa feita, ele contou uma parábola. Qual foi a parábola, pastor? Ele disse que um homem queria crescer, queria expandir o negócio dele. Ele então criou um grande celeiro, ele construiu um grande... Então ajuntou muita coisa ali e foi descansar os seus dias. E quis o quê? Aproveitar a vida, como se não houvesse o dia do arrebatamento. No final da parábola, Jesus diz o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem você está preparando a tua alma? Gente, nós não estamos na igreja para passar tempo, para vir aqui fazer campanha e conquistar carro, conquistar casa. Pergunte para mim o que Jesus foi fazer na cruz do Calvário. Ele foi morrer naquela cruz para dar a mim e a você a salvação. Ele não morreu lá para dar casa para mim, para dar carro para mim. Ele morreu para nos levar para o céu. Então, meu irmão, se você está desapercebido, hoje é noite de acordar, despertar, porque Jesus em breve vem. Pastor, mas eu não consigo com Jesus uma casa. Ele pode até te dar, mas o conselho dele é: busca primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Pastor, mas eu quero para onde? Fique no centro da vontade dele, e a hora certa ele vai te dar o que você precisa. Tem pessoas que mesmo dentro da igreja procura dar um jeito, pastor, de conseguir as coisas rápido. Aí vai no cartomante, vai no candomblé, vai na quibanda, vai na mesa espírita. Por quê? Quer conseguir as coisas da noite pro... Só deixa eu te dar um conselho: o diabo pode dar com a mão, mas ele tira com as duas. Existe um céu preparado. A terra não é para sempre. Existe um céu preparado. Existe um Deus que me ama e que te ama, e Ele quer levar a gente para morar com Ele, querido. Versículo de número 9. Olha o que diz, versículo de número 9. Que nós seremos perseguidos o quê? Por causa do nome de... Nós seremos perseguidos por causa do nome de... Você me diz: pastor, a gente aqui não passa perseguição, mas em muitos lugares há perseguição, gente. Eu quero te informar a respeito de um site. E esse site, ele é responsável em trabalhar com essa questão da missão, de sempre nos manter informados. O nome do site se chama Portas Abertas. Qual é o nome do site, gente? Entra lá e você vai ver esse dado que eu vou dar para você agora. Em 2022, quase 6 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé. Existem 76 países. Quantos países, gente? 76 países em que há relatos de perseguição aos cristãos. Aí há relato de agressões físicas, agressões psicológicas. Aconteceu um caso lá na China, que eles, no ano de 2021, eles atracaram 3 mil igrejas. Como, pastor, eles atracaram essas igrejas? Com bombardeios, saques, destruição, incêndios, fechamento e confisco de igrejas. Agora eu te pergunto: há ou não há perseguição, gente? Por causa do nome de... Pergunta: isso aqui está se cumprindo? Está se cumprindo, gente? Versículo de número 10.
só. Naquele tempo, qual tempo, gente? Que isso? Naquele tempo, qual é o tempo, gente? O nosso. Muitos ficarão o quê? Trairão e odiarão uns. Pergunta, a gente vê isso no meio da igreja? Sim ou não, gente? Versículo 11. Versículo 11, por favor. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a... Pergunta, em nossos dias, existe falsos profetas? Pastor, como que eu identifico um falso profeta? Gente, alguém que faz a obra de Deus com as motivações erradas, esse nunca foi um verdadeiro, esse sempre foi um falso. Cristão, crente, profeta. Existem pessoas que estão abrindo igrejas por isso. Eles não veem membros como alma, eles veem membros e ovelhas como isso. O meio de eles conseguir levantar e sustentar o seu império. Pastor, isso acontece? Claro. Mas sempre tem um remanescente que é fiel, que prega a verdade e que cumpre a missão que Deus o entregou. Versículo de número 12. Devido ao aumento da maldade, em outra tradução está escrito da iniquidade, o amor de muitos. Você sabe o que significa essa palavra no original, iniquidade? Desobediência e quebra consciente de princípios da palavra de... Por eu decidir, por eu escolher romper com os princípios de Deus, o amor de Deus em mim vai... A gente vê isso acontecendo nos dias de hoje. Muito, gente. Muito. A palavra de Deus nos orienta a algo. Qual, pastor? Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Hoje eu e você estamos aqui, mas se não nos cuidarmos, amanhã nós o quê? Caímos. Pensa aí, lembre aí quantas pessoas começaram o caminhar da fé com você e hoje não estão mais. Pensa aí. Pessoas que eram exemplo para você, pessoas que foi lá, te ajudou, te tirou da onde você estava e depois ele foi e você permaneceu. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Só que o versículo de número 13 diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim, eu vou repetir, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero profetizar sobre a tua vida e dizer para você: você vai estar de pé quando Jesus voltar. Você vai estar na presença de Deus quando Ele voltar. Não, eu vou profetizar mais. Você vai escutar a trombeta tocar. Você vai ser, oh Jesus da glória, você vai se encontrar com Ele nos ares. Vai participar das bodas do Cordeiro e vai receber galardão dEle. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Coloca aqui para mim Filipenses 3:20, meu irmão. Olha só a nossa esperança. Filipenses 3:20. Olha o que diz. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Coloca para mim Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados e aparecerá
A segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o quê? O aguardam. Quem está esperando a volta de Jesus? Se prepare, porque em breve Ele vem. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Não, o noivo vem, o noivo vem. Já já Ele vem e já já nós estamos indo para a nossa casa. Aleluia, Jesus. Então, pastor, não existe nada a se cumprir para que Jesus venha, e a resposta é não. Vou perguntar para a igreja: existe alguma coisa para se cumprir para Jesus voltar? Não. Não existe nada. Nós vimos aqui que tudo o que está o quê? Se cumprindo. A qualquer hora Jesus pode. E a pergunta é: você e eu estamos preparados? Hã? Nós estamos preparados, pastor? Essa é a questão. Porque não adianta a gente crer que Jesus vai vir, que depois vai acontecer a grande tribulação, se eu não estiver preparado o quê? Para ir. Aí de repente você me diz assim: pastor, é o seguinte, eu já ouvi falar que se eu não for com Jesus no arrebatamento, eu terei uma segunda. Deixa eu perguntar, quantos creem aqui que quem ficar vai ter uma segunda chance? Deixa eu ver. Quem acredita que quem ficar aqui na grande tribulação não terá chance? Levanta a mão. Perguntar outra coisa: quem não tem mão, levanta a mão. Mateus 24, 21, coloca para mim aqui. Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Olha o que diz: porque haverá então haverá o que, gente? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais. 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém, o quê? Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Escuta só o que Jesus diz: que aquele dia, que dia? A grande será terrível. Não houve dia como ele, Gabriela, nem haverá. Vamos voltar na história. Lembra do episódio do dilúvio? Quem lembra do dilúvio? Deus falou para Noé: Noé, entra na arca junto com a sua. Quando a arca foi fechada, o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Veio água. Quem estava fora da arca sobreviveu ou morreu? Só que deixa eu te explicar uma coisa. O dilúvio não foi local. Vou repetir isso aqui para você. O dilúvio não foi local. O dilúvio foi mundial. Aonde havia vida, houve morte. E quem que fez aquilo, pastor? Pergunte para mim quem que fez isso. O nosso Deus. Só continuou vivo Noé e os animais que Deus pediu para entrar dentro da arca. Aonde havia alguém vivo,
esse morreu. Te pergunto, morreu pouco ou muita gente? Gente, imagino eu como nunca houve. Quem acha aqui que o episódio em que Hitler vai matar muitos judeus foi algo assim terrível? Deixa eu ver. Foi terrível, né? Mas não vai nem se comparar com o que vai acontecer na grande tribulação. Não vai. Na época que o Covid estava no seu pico, morreu muita gente? Muitas famílias perderam muita gente? Houve muita lágrima, muita dor, muito sofrimento? Houve ou não houve? As pessoas eram enterradas e os seus familiares não podiam o quê? Presenciar. É, não é? Velar. Sim ou não? Mas nenhum episódio desse vai se comparar com o que acontecerá na grande tribulação. Pastor, vai ser algo terrível? Vai ser algo terrível. A ira de Deus vai ser despejada sobre a terra. Pastor, mas esse Deus é um Deus muito maldoso. Não. Ele é um Deus que está gritando nas praças, através de muitos, dizendo a salvação para você. Se arrependa, venha para Jesus que Ele quer te levar para o céu. Mas as pessoas estão o quê? Rejeitando. Mas a Bíblia diz que aquele dia virá, como aconteceu nos dias de Noé. Todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que a arca se fechou. Então veio o dilúvio e matou toda aquela geração, irmão. Assim será o tempo do arrebatamento e então o início da grande tribulação. Pastor, a pergunta é: quem ficar aqui, pastor? Vai ser salvo? Vai ter a segunda chance? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhando para as escrituras, no dilúvio, aonde, gente? Houve segunda chance? Existem duas linhas de pensamento, gente. Os que acreditam que vai ter salvação e os que acreditam que não haverá salvação. Para quem ficar. Então no tempo do dilúvio teve segunda chance? Não teve. Jesus vai contar uma parábola. Qual parábola? A parábola das 10? A parábola das 10? 5 era o que? Prudentes e 5 era? O grito se ouve. Aí vem As prudentes entraram. As loucas foram buscar azeite. Deixa eu ir para a conferência buscar azeite. Deixa eu ir para os congressos buscar azeite. Deixa eu ir para o monte buscar azeite. Deixa eu ir para o jejum buscar azeite. Mas o problema é que a porta já fechou. E quando elas bateram de novo, disse: deixa nós entrar. A resposta foi: aparta-te, porque eu não vos conheço. Outro exemplo? Sim, eu vou dar outro exemplo. A Bíblia vai falar sobre a família de Ló, sobre a família de... Deus falou que iria destruir Sodoma e... Deus mandou um anjo. Tira Ló e sua família de lá. Tira Ló e sua... Ló, bora. Bora que tá vindo uma destruição terrível aqui, não vai me ver ninguém. Bora. Deus mandou eu para salvar vocês. Bora. Ló está saindo com sua...
após eles saírem, o que aconteceu com aquela cidade? Foi totalmente destruída. Pergunta: houve segunda chance? Quero perguntar para você: você quer pagar para ver se vai ter segunda chance ou não? Se eu fosse você, nessa noite de hoje, se estiver com a vida desalinhada, é o tempo e o momento de alinhar, porque daqui a pouco nós vamos ouvir: aí vem o noivo e a igreja vai morar no céu. Pastor, mas não dá para mim vir para a igreja e continuar bebendo umas biritas. Não, não dá. Você precisa sair de cima do muro. Pastor, não dá para mim ter uma esposa e pegar umas por fora. Não, não dá. Isso é pecado, é adultério. Se tiver no pecado, não sobe. Você precisa sair de cima do muro. Pastor, não tem como vir nos cultos de terça, quinta e domingo e aos sábados ir para balada. Não, não tem como. Você precisa sair de cima do muro, porque logo, logo ele vem e nós iremos ouvir o da trombeta tocar, irmão. Se coloca de pé, se coloca de pé. Ele é mais choriga na garava suria.